gente, espero que vocês estejam bem. Vamos para a questão 4 da FUVEST 2022, segunda fase, mais uma questão dissertativa. E esse exercício a gente bateu o olho, talvez algumas pessoas já assustassem um pouquinho, mas se a gente olhar bem, tem 2 gráficos e um desenho de uma bolinha caindo. Ele está escrito repouso quando está a uma certa altura H, e aí provavelmente ela cai, né? A hora que a gente olha para o gráfico, a gente vê que a altura, que está determinada como y, em função do tempo, vai diminuindo conforme o tempo passa. E aí a parte estranha do gráfico é que ela dá como se fosse um pulinho no chão, sabe? Então a altura começa um pouco para cima de 0,8 metros, e aí a hora que chega em 0,5 segundos, ele chega na altura zero e depois começa a subir de novo. Então a altura aumenta um pouquinho outra vez. E aí nisso a gente já percebe que a nossa trajetória está orientada para cima, né? O referencial que a gente usou, o y, está começando do zero no chão e sobe conforme aumenta o y, né? Então o y aumenta para cima. E aí, isso tem uma consequência no outro gráfico, que é o gráfico da velocidade. Porque a bolinha está caindo, então a altura dela vai diminuir com o tempo. Isso significa que a velocidade aponta para baixo, que é o sentido contrário daquilo que a gente definiu como positivo. Aliás, que o exercício definiu como positivo, não a gente. Então a velocidade vai ser negativa conforme ele cai. E aí isso a gente percebe no outro gráfico, que é um gráfico de velocidade em função do tempo. Então a velocidade começa no zero, mas conforme vai caindo, a velocidade vai diminuindo, só que ela está, na verdade, aumentando para baixo. Então ela está aumentando no sentido negativo. E aí a gente percebe que ela fica a menos 1, menos 2, menos 3, e a hora que chega no menos 3, está lá no 0,5 segundos, que é a hora que a gente já sabia pelo outro gráfico que tinha batido no chão. E aí, do nada, ali nesse gráfico de velocidade, do nada nesse 0,5 segundos, é tipo, instantaneamente, praticamente, a velocidade vai lá para cima, pro 2, positivo. O que significa que a gente vai, a partir do momento que bateu no chão, em muito depressa, a velocidade vai começar a ser para cima, e aí ele vai começar a subir um tanto, né? E aí, a partir disso, a gente percebe que a velocidade vai diminuindo, porque conforme ele sobe é um lançamento vertical, então é retardado, né? Ele vai ficando mais devagar, é um movimento que está sendo freado e não mais acelerado igual era antes. E aí tem mais um ponto interessante, nem li o exercício ainda, então só estou analisando as coisas que tem aí. O outro ponto interessante é que, normalmente, quando a gente está analisando uma queda livre, o nosso gráfico de velocidade por tempo é uma linha reta, porque a gravidade é constante, né? Mas, quando a gente está analisando uma queda livre, a gente está desconsiderando a resistência do ar. Nesse caso, como não é uma linha reta, esse gráfico que está indo da velocidade de 0 até a velocidade de menos 3, ela é um pouco curvada, a gente percebe que a aceleração não vai ser constante. Então, tem mais alguma coisa rolando aí que a gente vai entender a hora que a gente lê o enunciado. Então, vamos lá. Uma bola de borracha de massa 50 gramas, e aí já começa o primeiro alerta, né? Tá em gramas, a gente não vai usar massa em gramas, se a gente for calcular praticamente qualquer coisa, a gente vai transformar para quilograma. É abandonada do repouso a partir de uma certa altura H. Beleza, a gente já tinha visto. Agora vem a explicação para nosso gráfico não ser uma reta. A resistência do ar não é desprezível. E o movimento da bola durante 0,6 segundo após o início da queda é registrado por uma câmera de alta resolução. Considerando o esquema da situação inicial e os gráficos da dependência temporal da altura e da velocidade da bola, velocidade vertical da bola, responda as questões a seguir. E aí vem as perguntas. Letra A. No instante 0,2 segundos, a força resultante que atua sobre a bola tem sentido para cima, para baixo ou tem intensidade nula? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Vamos imaginar a nossa bolinha caindo no 0,2 segundos. Olhando no gráfico, a gente percebe que o 0,2 segundos está nos 2 gráficos, né? E no primeiro gráfico, ela está ali perto do 0,7 metros. Então, está caindo a bolinha normalmente, né? Tipo, bem no começo da queda. E no outro gráfico, está ali perto de menos 1,5 metros por segundo. Então, nossa bolinha está caindo. Ok. Quais são as forças que agem na nossa bolinha? A gente sabe que a força peso puxa ela para baixo e a gente sabe que a força de resistência do ar não é desprezível, então ela vai atrapalhar o movimento, então ela vai puxar a bolinha para cima. O que pode acontecer nessa situação? A gente tem 2 possibilidades. A primeira possibilidade é o peso ganhar
e aí ela vai cair acelerado. E a segunda possibilidade é as duas forças estarem se equilibrando e aí ela cai com velocidade constante. Se a velocidade estivesse constante, a velocidade ficaria do mesmo jeito conforme o tempo passasse. E a gente percebe que no nosso gráfico não acontece isso, então ela não cai de uma altura suficiente para a velocidade ser grande o suficiente, para a força de resistência do ar ficar grande o suficiente para equilibrar com o peso, e aí ela cai com velocidade constante, que é o que acontece, por exemplo, com as gotas da chuva. Com as gotas de chuva, elas caem de muito alto, né? Então chega um momento que a velocidade fica constante, porque a força de resistência do ar depende da velocidade. Então quanto mais rápido tá, maior fica a força de resistência do ar. Mas a força de resistência do ar é uma força de resistência, né? Não tem como ela ganhar e puxar a gota de volta para cima. Então a força de resistência do ar não vai ser maior, então com certeza a nossa resultante não vai ser para cima. E aí, como não aconteceu de equilibrar também, que a velocidade não ficou constante, também não anula a nossa resultante. Logo, só sobrou uma opção, que é a força resultante ter sentido para baixo. E a gente pode justificar isso, porque ele pediu para justificar, dizendo que o módulo da velocidade ainda está aumentando nesse momento, né, nesse 0,2 segundos. Então, existe uma aceleração para baixo e está aumentando negativo, né, por isso que eu sei que a aceleração é para baixo. E pela fórmula, força resultante igual a massa vezes aceleração, como a massa nunca é negativa, até onde a gente sabe, a força resultante e a aceleração necessariamente têm a mesma direção e o mesmo sentido, já que a força e a aceleração são grandezas vetoriais e a massa é escalar. Então, a força resultante tem que apontar para o mesmo lado que a aceleração, que é para baixo. Então, a força resultante também aponta para baixo. Dessa vez eu fiz um pouco diferente. Em vez de escrever a resposta aí, eu falei a resposta. E aí eu queria que vocês tentassem escrever a resposta de vocês baseado nisso que eu falei. Ou me manda a resposta que vocês já tinham escrito e a gente compara se fez algum sentido. Aguardo nos comentários as respostas de vocês da letra A, ok? Então, letra A resolvidinho. Vamos para a letra B. Na letra B, ele quer que a gente calcule a energia cinética perdida pela bola entre os instantes imediatamente antes e imediatamente depois do choque com o solo, que aconteceu ali no 0,5 segundos, né? A gente já tinha percebido que a bola ia bater no chão no instante 0,5. Então, como é que eu vou calcular a energia cinética perdida? Energia cinética tem a ver com velocidade, então eu vou olhar para o gráfico da velocidade. E a gente percebe que isso acontece quase instantaneamente, né? Antes de bater no chão, a velocidade da bola era menos 3 metros por segundo, e depois de bater no chão, a velocidade virou 2 metros por segundo. Então, a velocidade antes era menos 3 e a velocidade depois é 2. Não tem problema o fato de ter sinais diferentes, porque só significa que era para lados diferentes, e a gente quer energia. E na energia a gente tem a velocidade ao quadrado. Então, vai subir o sinal. Até porque a energia é uma grandeza escalar. E aí não importa se é para cima ou para baixo, né? Ela só tem valor. Ok, já analisamos o gráfico, vou tampar aqui. Vamos usar a fórmula. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a gente precisa da massa, que estava ali em cima no enunciado. Mas, lembra que a gente falou para tomar cuidado que a massa estava em grama e a gente tem que transformar para quilograma. Então, eu vou dividir por 1000, vai ficar 50 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. E isso é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 2, se vocês gostarem mais. Anotei a formulinha aqui para eu já substituir direto, porque o nosso espaço está bastante limitado nesse exercício, porque, mais uma vez, o enunciado é gigantesco. Então, mais uma vez, lembrem de tomar cuidado na organização de vocês lá no quadrinho. Lembra? Não precisa colocar todos os passos, mas precisa estar bem claro o que você fez. A pessoa que vai corrigir tem que entender qual foi o passo a passo que você pensou, apesar de você não colocar todos os passos da conta. Entenderam a ideia? Vamos lá. Vou substituir primeiro a energia cinética inicial, depois eu vou substituir a energia cinética final, depois eu vou fazer a subtração. Então, na energia cinética inicial, a gente tem a massa, que eu já transformei para 5 vezes 10 a menos 2, vezes a velocidade, que era menos 3 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Menos 3 ao quadrado dá 9, 5 dividido por 2 é 2,5, o 10 a menos 2 continua ali, 9 vezes 2,5 dá 22,5 vezes 10 elevado a menos 2. E se a gente deixar isso um pouco mais bonito, né, porque 10 a menos 2 não é uma potência tão grande, então eu posso abrir, vai ficar 0,225 e isso está em joules, que estava todo mundo no sistema internacional. Essa é a energia cinética inicial. Agora a gente vai calcular a final, com a velocidade que é menor, então vai dar menor, e depois a gente faz a subtração das duas para ver o quanto foi perdido. Como ele já falou que foi perdido, então a variação seria negativa, né, então eu posso fazer em módulo direto. A energia cinética final vai ser a massa, que é 5 vezes 10 a menos 2, vezes a velocidade, que é 2 ao quadrado dividido por 2. Vou simplificar de novo 5 com o 2, vai ficar 2,5, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2,5 dá 10, vezes 10 a menos 2, vai ficar 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 0,1. Só que eu vou subtrair isso, né? Então, calma lá, 0,1 joule, mas a nossa energia cinética inicial tinha 3 casas decimais, era o 2, o 2 e o 5.
Então, como eu vou subtrair, eu tenho que deixar as casas decimais igualadas. Então, para ficar mais bonitinho, eu já vou igualar agora. Porque eu sei que 0,1 é a mesma coisa que 0,10, que é a mesma coisa que 0,100. Então, eu já vou deixar com 3 casas decimais, que é 0,100, Joule. E aí, a perda vai ser a diferença dos dois. Eu já vou fazer inicial menos final propositalmente para dar positivo, porque eu só quero saber a perda. E aí, obviamente, que a diferença seria negativa. Então, 0,225 menos 0,100 dá 0,125 e esse é o valor da perda. Então, a gente faz o quadrinho aí para destacar que essa é a nossa resposta. A organização, do jeito que eu fiz, ficou péssimo, porque está indo da direita para a esquerda. Não façam isso no quadrinho, façam da esquerda para a direita, que é a ordem que normalmente a gente lê, aqui na nossa cultura, pelo menos. Então, é o jeito como o corretor vai procurar a hora que ele estiver corrigindo a sua prova. Então, segue aí bonitinho, de cima para baixo, da esquerda para a direita, que aqui eu não tenho a possibilidade de fazer, porque o enunciado está ocupando todo o espaço, né? Mas lá no quadrinho você não tem enunciado, então você pode usar bonitinho todo o espaço disponível. Essa é a letra B. Vamos para a letra C. Na letra C, ele quer que a gente calcule o módulo da força média de resistência do ar. Eu vou precisar do gráfico, então deixa eu vir para cá. Tá difícil de eu ficar aqui em algum lugar, vou ficar pequenininha aqui. Força média de resistência do ar atuando sobre a bola entre o instante inicial e o instante imediatamente antes de ela atingir o solo pela primeira vez. Então, ele quer entre o tempo 0 e o tempo 0,5 segundos, só que antes de chegar. Então, isso vai durar 0,5 segundos, né, aproximadamente, antes de bater no chão. Tá, como é que eu vou calcular o módulo da força de resistência do ar se eu não tenho fórmula e a velocidade está mudando? E o que a gente vai fazer? Se a velocidade está mudando. Se ela estivesse mudando uniformemente, que seria um movimento uniformemente variado, que é o que a gente normalmente faz, a gente saberia de boa, né? A gente calcularia a aceleração, e aí com a aceleração a gente poderia colocar lá a força resultante igual a massa vezes a aceleração, e aí usando isso a gente descobriria a força, que a resultante seria a diferença das duas. Tá. Mas a aceleração não é constante, porque tá esquisito o negócio, o valor da força de resistência do ar muda, e ele quer saber sua força média. Então, a gente não consegue usar a nossa regrinha normal ali de força resultante igual a massa vezes aceleração. Porque o que não aparece, e normalmente a gente nem lembra muito de comentar, é que força resultante igual a massa vezes aceleração só vale se a massa e a aceleração forem constantes, e, portanto, a força também for constante. E isso não acontece nesse exercício. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma outra possibilidade, que é aquela que fala em força média, e multiplicando essa força média por um tempo, a gente tem uma grandeza muito bonitinha, muito útil para essa situação, que é o impulso. E a gente sabe que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E a variação da quantidade de movimento tem a ver com a massa, que a gente sabe, e tem a ver com as velocidades. E aí, se essa força for constante e a velocidade variar bonitinho, a gente chega dessa equação na força resultante igual a massa vezes a aceleração. Mas se não é, a gente descobre uma força média, que é o que a gente quer descobrir nesse caso. E essa força média é resultante, tá? Aqui eu marquei aí força resultante média. Vezes o tempo, que é 0,5 segundos, vai ser igual a massa, que não muda, vezes a variação da velocidade. Mas se mudasse, a gente também poderia usar aqui, e aí a gente calcularia a quantidade de movimento final e a inicial, cada um com sua massa. E aí também é um jeito de a gente resolver quando muda a massa, né? Que aí a segunda lei de Newton também não dá conta, porque só dá conta de massas constantes. Então, demorou 0,5 segundos. A nossa força resultante, a gente já tinha feito na letra A, que era o peso menos a força de resistência do ar. Então, vai ficar peso menos a força do ar, vezes o tempo, que é 0,5, igual a massa vezes a variação da velocidade. E aí, a gente já pode substituir o valor do peso, que a gente consegue calcular, já que a gente tem a massa, de novo, 50 vezes 10 a menos 3, e o peso é a massa vezes a gravidade, e a gravidade está ali no note a dot, que é 10 metros por segundo ao quadrado, 50 vezes 10 a menos 3, mais uma vez eu transformei para 5 vezes 10 a menos 2, para ficar mais fácil. Aí, multiplicando por 10, vai ficar 5 vezes 10 a menos 1, que é 0,5. Então, nosso peso vale 0,5 newtons. Então, vai ficar 0,5 menos a força de resistência do ar, vezes 0,5, igual a massa, que é 5 vezes 10 a menos 2, 0,05, vezes a variação da velocidade. E aí, aqui a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado, porque a gente vai usar a variação da velocidade em módulo, porque a gente não está respeitando muito bem a hora que a gente fala dessa força aqui com o peso sendo para baixo e usando ele como positivo, a gente não está seguindo muito bem esse referencial que está aqui em cima, né? Então, eu vou fingir que o meu referencial é outro neste momento, e aí eu vou usar o módulo da velocidade para ficar tudo bem, tá bom? Então, é como se eu fosse usar as velocidades positivas. Enfim, a velocidade inicial é 0,
que começou no tempo zero, e a velocidade final, que é no tempo 0,5, é menos 3. Então, a variação da velocidade seria menos 3, menos 0. Mas eu vou fazer isso em módulo. Então, no final, eu vou tirar o sinal. Ok, vamos lá. Então, 0,5 menos a força de resistência do ar, vezes o tempo, que era 0,5 também, vai ser igual a massa, que é 5 vezes 10 é menos 2, vezes a variação da velocidade em módulo. Menos 3 menos 0 dá menos 3, mas em módulo é 3. Então, vou já passar dividindo o tempo. Olha só o que eu vou fazer. Para não precisar de fazer a distributiva, eu vou passar o 0,5 do tempo dividindo, e aí vai ficar 5 vezes 10 é menos 2, era 0,05. Passei o 0,5 dividindo e já transformei ele em 0,50 para ficar com as casas decimais combinando. Aí eu vou cortar a vírgula, vai ficar 5 dividido por 50, que é a mesma coisa que 1 sobre 10, que é 0,1. E isso eu já vou multiplicar pelo módulo de menos 3, que é 3. Então vai ficar menos 1 vezes 3. E aí menos 1 vezes 3 é 0,3. Eu falei errado. 0,1 vezes 3, não menos 1. 0,1 vezes 3 dá 0,3, que eu vou passar para o outro lado subtraindo. E aí eu vou passar o FR, que estava subtraindo para o lado direito, e aí ele vai ficar positivo. Então vai ficar que o FR é 0,5 menos 0,3, e agora finalmente terminamos a nossa conta. E aí 0,5 menos 0,3 é 0,2 newtons, porque isso é uma força. E essa é a nossa resposta, que é o valor do módulo da força média de resistência do ar atuando sobre a bola entre o instante inicial e o instante imediatamente antes de ela colidir com o solo pela primeira vez. E é isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha e se inscrevam no canal. E logo logo a gente volta com o exercício 5, que é o penúltimo exercício de física da FUVEST 2022 da segunda fase. Tchau, tchau. Se cuidem.